Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje eu tenho a honra de conversar com a professora Tânia Fiorin Long, ela que é professora, advogada e professora, e ministrou o curso no Saber Direito sobre direito sindical. Professora Tânia, bom, há sempre três pontos que as pessoas confundem muito nesse seu tema e, claro, na aula você aborda isso, mas eu gostaria que você explicasse aqui também para a gente a unidade, a unicidade e a pluralidade. Olá, como vai? Quero agradecer aqui o convite, fico muito honrada, né, em estar aqui. E respondendo essa primeira questão, a gente vem tratar o quê? Da criação de sindicatos, quando se fala em pluralidade sindical. É a possibilidade da criação de sindicatos sem a determinação de regras, como existe hoje no Brasil. Por exemplo, eu tenho a obrigatoriedade de uma representatividade por categoria. Numa pluralidade, categoria que são profissões, eu identifico pela atividade profissional ou atividade empresarial. Quando eu tenho a pluralidade, eu tenho a possibilidade da criação de sindicatos, ou por empresas, ou por território, ou por profissão mesmo. Então, e eu posso criar mais que um sindicato, né, na mesma base territorial, para aqueles mesmos trabalhadores. Então, eu posso ter inúmeros sindicatos, né, quando eu falo em pluralidade sindical. Pluralidade sindical, aí eu passo para unicidade sindical. A unicidade é a imposição legal de apenas um sindicato por categoria na mesma base territorial. Então, o que a gente tem hoje no Brasil. Então, eu só posso ter um sindicato, né, dos metalúrgicos de São Paulo. Só posso ter um sindicato dos bancários, né, em Salvador. Né? Então, eu tenho o quê? Eu tenho apenas um sindicato. E a unidade, né, sindical? A unidade sindical é apenas um sindicato representando aqueles trabalhadores. Mas chegar a uma unidade, você chega através da espontaneidade, da eleição dos trabalhadores. Então, se eu tenho um sistema de pluralidade, é o trabalhador que faz essa escolha. Qual sindicato ele quer que o represente? À medida que o sindicato vai se fortalecendo e os trabalhadores vão aderindo a esse sindicato, os demais que não são representativos desaparecem. E aí fica um sindicato só. Então, a unidade sindical, ela é reflexo de uma efetiva representatividade da escolha dos trabalhadores. Essa é a diferença entre as três. Muito se fala que, às vezes, o trabalhador tem a obrigação de pagar ali, tem uma taxa com o sindicato. Aí há sempre aquela dúvida ou aquela discussão. Bom, eu tenho que pagar quando eu sou filiado ou independente de ser, mas eu ter uma profissão, uma determinada profissão, eu tenho essa taxa, obrigatoriamente eu tenho que pagá-la. Certo. Quando se fala no sindicato, você tem a contribuição sindical. E a contribuição sindical, ela é obrigatória para todos os trabalhadores pertencentes àquela categoria. Talvez até daí, né? Oi? Porque se é algo que você contribui... E você contribui, né? E aí você tem o reflexo que é o benefício da convenção coletiva. Então, eu tenho o quê? Eu sou obrigado a pagar, né? E a natureza é tributária, né? É o contribuinte. Então, a contribuição sindical, ela é obrigatória. Existem outras contribuições, que é a assistencial e a confederativa, que elas não são obrigatórias para o trabalhador filiado, para o trabalhador não filiado. Né? Só são, pelo reconhecimento hoje da jurisprudência, ela só é obrigatória para o associado, o filiado. Né? Os demais, hoje o entendimento é que feriria o princípio da liberdade sindical. Né? O princípio da liberdade sindical, né, obrigando a pagar outras contribuições que não essa já imposta, que é a contribuição sindical. Agora, aquele trabalhador sindicalizado, ou seja, que escolheu, que esse não, eles têm que pagar sempre, e ainda sempre, mais essa taxa, isso. Se não me engano é anual, não é isso? Essa taxa é anual. Para o trabalhador é um dia de salário por ano. Né? Então,
essa taxa anual. Tem a mensalidade sindical, quando ele se filia, né? E tem a assistencial e a confederativa, que é determinada pela Assembleia. Então, você está disposta na convenção coletiva. Então, aí são percentuais, cada sindicato tem o seu percentual de cobrança. Uhum. Normalmente, é comum a gente ouvir na imprensa, determinado sindicato será multado se os trabalhadores não voltarem ao trabalho a partir de 0 hora. Certo. Enfim, o sindicato acaba correndo esse risco de ter essa multa. E de onde vem normalmente esse dinheiro? Já vem de um caixa do sindicato? E mais, eu vou além um pouquinho, caso não seja pago, quem poderia sofrer uma determinada sanção? O presidente do sindicato, o tesoureiro, enfim, como é que funciona? Funciona da seguinte forma, né? Quando existe a aplicação da multa, geralmente essa multa vem em decorrência de greves declaradas abusivas. Então, o tribunal, através de um dissídio coletivo de greve, declara a abusividade da greve e determina o retorno imediato dos trabalhadores à atividade. Se os trabalhadores não retornarem, a responsabilidade está com o sindicato. Né? Por quê? Porque é ele que, na verdade, está coordenando, né, que tem essa representatividade quanto a esse grupo de trabalhadores que decidiu pela greve. Então, ele é responsável. Aí, o que acontece? Você penaliza o sindicato, ele deve pagar. Ele não paga, o sindicato tem dinheiro, da onde? Das contribuições sindicais, das contribuições assistenciais, como eu falei, associativas. Então, ele tem esse dinheiro. Se ele não tiver, aí ocorre como qualquer devedor. Você aguarda que se deposite algum dinheiro, faz penhora online, penhora bens do sindicato. Então, ele não se estenderia essa responsabilidade na pessoa do presidente. Eles se estendem aos bens do sindicato. Então, haveria, como em qualquer execução, né, uma penhora dos bens do sindicato para que ele possa cumprir essa obrigação. Bem, nós vamos fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito, hoje falando sobre direito sindical. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com a professora Dânia Fiorin, ela que ao longo da semana ministrou o curso na TV Justiça, Direito Sindical. Professora, nós temos aí, você explicou o que é a unidade, a unicidade e a pluralidade. Agora, nós temos aí uma grande e, pelo visto, uma eterna polêmica em torno da pluralidade e também da unicidade. Ou seja, se continuaria esse sistema ou não, se o sistema único, né, o sindicato ter essa representatividade, ou mudaríamos. Qual a sua opinião sobre esse tema? Então, polêmico, diga-se de passagem. É bem polêmico esse tema, né? O sistema de unicidade, ele é um sistema imposto pelo corporativismo de Getúlio Vargas. Como eu comentei no curso, ele segue uma linha que é uma linha dos grandes corporativistas, principalmente vem lá da Polônia, vem de Mussolini, né? A nossa CLT, quanto ao capítulo do direito sindical, é uma cópia da Carta del Lavoro, né? Então, só que a Itália passou por um processo de pluralidade sindical, de democratização. E o Brasil continuou no mesmo sistema corporativista de unicidade. Em 1988, houve uma grande esperança quanto à possibilidade de se tornar, né, o Brasil um país, né, a assumir a pluralidade sindical. Isso em 88? Em 88, com a Constituição. Aí, na Constituição, o artigo 8º, ele traz a liberdade sindical no caput, né, mas... no inciso 1, ele fala que o Estado não pode interferir na criação de sindicatos, e no 2 ele volta à ideia da unicidade sindical, da representação
por categoria e depois, na continuidade, ele firma ainda a obrigatoriedade das contribuições sindicais. Então, o que eu entendo? Eu entendo que, qual é a minha opinião pessoal? Eu sou a favor da pluralidade sindical. A finalidade do sindicato é a representação do trabalhador. Isso não pode ser uma imposição, isso não pode ser compulsório. Num sistema de pluralidade, você vai optar pelo sindicato que você entende que seja mais representativo. Você vai pagar para aquele sindicato vai te representar. Os efeitos de uma convenção coletiva firmada por aquele sindicato vai te alcançar, se você for sócio. Se não for sócio, não te alcança. Você entende como isso é importante até para o fortalecimento do sindicato? Então, quem é contra a pluralidade diz que o Brasil vai virar uma grande bagunça com a criação de sindicatos. Eu discordo completamente. Hoje, nós temos aproximadamente 14 mil sindicatos. Né? E por que esse fenômeno aconteceu? Esse fenômeno aconteceu por conta da compulsória, porque a contribuição sindical é compulsória, é obrigatória. Né? Então, se você tem um sistema livre, que você cria os sindicatos, né, sem obrigatoriedade da contribuição sindical, você tem ali uma legitimidade maior daquele que você escolhe. Imagina como isso vai fortalecer o sindicato. Você não vai ter mais sindicato Imagino que, por exemplo, o trabalhador tende a escolher aquele sindicato que ele vê ali um trabalho real, mais próximo, mais eficaz, que corre atrás, que busca soluções junto para o trabalhador. Né? Hoje você não tem assim, motivação para se filiar num sindicato. Tem motivação a colônia de férias, o dentista. Né? Então, é uma motivação de lazer assistencialista. A motivação tem que ser política. Né? Ela tem que ser uma motivação que te leve a eleger alguém que te represente numa negociação para melhoria da condição de trabalho, né? Para melhorias de salário. Né? Então, essa seria a motivação para se filiar a um sindicato. Né? E assistencialismo, com todo respeito, eu tenho clubes, né, de campo que eu posso fazer. Tá, agora para a gente ouvir da mesma pessoa o outro lado, vou tentar ajudar com a pergunta. O que dizem, além defende essa bagunça que seria a pluralidade, o que dizem aqueles que são realmente contra a pluralidade, ou seja, que defendem ainda a unicidade? Eles dizem que um sindicato, para ser representativo, ele tem que começar único. Né? Então, ele só se fortalece a ideia de quem defende a unicidade e a contribuição sindical. Ele só se fortalece se ele representar aqueles trabalhadores. Na medida que eu tenho mais de um sindicato, os trabalhadores se perdem e não são representados por ninguém. Essa é a ideia de quem defende a unicidade. E defende também a contribuição, porque ele diz que um sindicato sem contribuição, ele não tem como sobreviver. Se ele não tem como sobreviver, ele não tem como representar. Aí os trabalhadores ficariam num total desamparo. E aí isso traria um prejuízo muito grande para a classe trabalhadora. Porque iria dispersar os trabalhadores. É o que diz. Isso. Esse é o argumento de quem defende a unicidade e quem defende, que é muita gente, né, diga-se de passagem, né, que é muita gente que defende a unicidade e a obrigatoriedade da contribuição sindical. Agora, nós falamos aqui que vem de Getúlio Vargas, mas em 1934, e aí para não parecer que o Brasil sempre adotou o sistema unicidade, em 1934 nós tivemos ainda que um curto período, né? E também foi com restrições ou não? Foi com essa liberdade? Foi, em 1934, na Constituição, Getúlio Vargas traz a possibilidade da pluralidade sindical. Mas a lei que regulamentava a criação de sindicatos, ela determinava regras muito restritas quanto ao número de associados, quanto ao tipo de representatividade, que impedia que fossem criados vários sindicatos. Né? Então, isso acabava restringindo e impedindo a criação de números. Hoje, com uma ideia de pluralidade, eu posso criar quantos eu quiser, de forma indeterminada. Esse modelo
talvez adotado ou sugerido por ele, funcionaria? Porque nós temos a previsão, no Congresso tramita justamente essa possibilidade da essa possibilidade de se criar a pluralidade, a retirada das contribuições de uma forma gradativa, pontual. Então, o projeto ele é muito bom, né, em todos os sentidos. Mas o que acontece? O projeto está parado há muito tempo e o problema é que tem trazido para a legislação, por exemplo, o reconhecimento das centrais sindicais. Ele veio do projeto. Só que o correto seria vir o projeto inteiro para que ela pudesse ser criada dentro desse novo sistema sindical, um novo caminho mesmo, um caminho de transição que apresenta o projeto, trazendo benefícios e não assim algo que já venha de forma muito brusca, né, na alteração. Sai, hoje é unicidade, amanhã é pluralidade, hoje sem contribuição, amanhã com. Não, o projeto ele faz uma transformação gradativa. Só que, infelizmente, ele ficou parado e a lei, como eu falei, ele acaba sendo fragmentado, né, como veio o exemplo da lei das centrais sindicais, que saiu dali, mas ela deveria ter vindo de forma contextualizada e não fragmentada. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber, Direito, Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber, Direito e Debate, hoje conversando com a professora Dânia Fiorin Long, ela que ao longo da semana ministrou o curso Direito Sindical no Saber Direito. Professora Dânia, professora e advogada, você é de São Paulo? Sou de São Paulo, né, advogo em São Paulo, tenho meu escritório, atuo na área trabalhista, né, e atuo na área do contencioso, do preventivo e atuo também fazendo trabalhos para sindicatos. Né? Tenho uma carreira acadêmica também longa, eu sou professora há quase 18 anos. Eu comecei minha área mais em cursinhos, né, preparatórios para a OAB, depois eu fui para a universidade e na universidade eu ministro aula na graduação em processo do trabalho e estudos avançados, seminários em direito do trabalho, né, no 5º ano da graduação. E eu ministro aulas no pós-graduação dessa mesma universidade, né, e ministro aula em direito sindical, que é o meu forte, em processo do trabalho, também algumas aulas de direito individual do trabalho. Né, eu tenho ministrado aulas no Brasil todo, fui para Manaus, já fui para o Paraná, e adoro dar aula, assim, fiz um mestrado, né? Sou mestre pela PUC de São Paulo, em Direito do Trabalho e na área de Relações Sociais, em Direito Sindical Coletivo. Pois é, dá aula aí por todo o Brasil e aqui também na TV Justiça, no Saber Direito, e aí para todo o Brasil e pelo nosso endereço na internet, que é www.youtube.com/saberdireito. Portanto, você tem aí a opção no mundo inteiro, professora, de acompanhar as aulas e saber mais sobre o direito sindical. A senhora falou em concurso, qual a opinião sua sobre concurso? Seria aquele pensamento de que o concurso ele fecha duas portas, uma para ficar rico e outra para ficar pobre? Adorei essa sua observação. Eu acho assim, existem pessoas que têm afinidade com uma atividade pública, existem pessoas que têm afinidade com a área privada. Então, eu acho que quem deve prestar concurso, minha opinião pessoal, é quem gosta da área pública, né, que tem essa vocação, né, e não a busca de uma estabilidade, dessa questão do dinheiro, né, de férias.
Então, a área privada, eu estou na área privada, eu nunca prestei concursos, minha opção foi pela área privada, como eu tenho amigas que optaram pela área pública, estão se dando muito bem na área pública, né, desde o pessoal que trabalha, mais na área trabalhista, né, juízes, eu tenho amigas que são técnicas, e são pessoas que estão satisfeitas e felizes, né, mas eu acho que profissão é vocação. Né? Quando você tem que escolher uma profissão, faça o que você tem vocação. Então, hoje eu vejo que os jovens estão indo muito para concursos públicos, mais à busca de uma estabilidade, né, do que uma vocação. Eu torço para que todos, né, durante o desenvolvimento da atividade, sejam felizes. Né, porque isso é o aspecto mais importante, né? Ser feliz durante 8 horas por dia, 12 meses por ano. Né? Bom, por falar em estudo, agora vamos para as indicações de leitura da professora, curso básico de Direito Sindical, José Carlos Arouca. Isso. Esse curso, ele tem um aspecto mais abrangente, ele trata de um aspecto histórico de uma forma fabulosa, então é um curso que eu indico para quem estiver começando o estudo do direito sindical. Uma leitura mais leve. Uma leitura mais leve e muito agradável. Compêndio de Direito Sindical. Esse livro é um clássico. Né? Então, aqui tem o professor Amaury Mascaro Nascimento, que eu tive até a oportunidade de trabalhar com ele, fiquei 2 anos trabalhando com ele. Ele é realmente o ícone do direito do trabalho. É a grande expressão. Então, para quem estiver estudando direito sindical, esse é um livro clássico, indicado, assim, eu indico a leitura para todos. Aqui nós temos a representatividade sindical. Esse livro é de um grande amigo, Túlio de Oliveira Massoni, né? Ele é doutor pela USP, mestre, doutor pela USP, é professor também como eu, e esse livro, ele aborda a representatividade sindical de uma forma ímpar. É um livro que eu sempre indico nos meus cursos, né, e vale a pena realmente ler. Temos aqui, inclusive, na capa uma foto clássica e também indicado pelo professor Amaury. Pelo professor Amaury, ele trabalha com o professor Amaury desde que é estagiário, né? Ele é um braço direito lá do professor Amaury. Bom, esse aqui eu poderia chamar, como eu digo aqui, brinco sempre, um livro, uma obra é um filho, então esse aqui é o seu filho, né? Teoria do conglomeramento, conflito de normas no contrato de trabalho. Esse livro, ele é fruto do meu mestrado, né? Então eu tomei a liberdade de trazer aqui para vocês, porque é um livro que ele trata de uma forma de solução de conflitos quando há, né, o conflito entre acordos e convenções coletivas, né, ele aprofunda, é um livro bem mais profundo. Então, seria num outro momento, depois de ter passado por aqueles livros, onde aí quem faz até a referência é o Túlio, grande amigo meu, e o prefácio é do Pedro Paulo Teixeira Manos, que é ministro aqui no TST. Tá joia. Bem, eu tive a satisfação de hoje conversar com a professora Tânia Fiorin Long, ela que ao longo da semana ministrou o curso Direito Sindical no Saber Direito. Lembro que você pode participar, saberdireito@stf.jus.br, e o programa está disponível na internet, www.youtube.com/saberdireito debate. Obrigado e até o próximo programa.